Como surgiu os gigantes na Terra? O livro de Gênesis 6:1 cativa milhares de leitores da Bíblia por causa da identidade dos filhos de Deus, Benai e Elohim, com as mulheres da antiguidade. Como surgiu os gigantes na Terra é o que nós vamos falar hoje. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar dos gigantes na Bíblia. O que aconteceu no mundo antigo é chocante e a verdade hoje parece uma ficção para muitos. Porém, este ponto da Bíblia tão nebuloso esconde toda a raiz de um mal que assombra a humanidade. Apesar de existir outras correntes religiosas sobre os gigantes nos tempos bíblicos, ou o que a Bíblia fala sobre os anjos caídos, mas eu falarei do que aprendi de gerações e gerações que estudavam essa passagem. Vamos lá então. E, queridos amigos, vamos invocar o nome do Criador quando estudarmos as passagens das Escrituras, pois assim Ele dará a direção verdadeira e libertadora. Que o Senhor abra os nossos entendimentos. E você sabe quando começa a verdadeira história da humanidade? Vamos lá. Voltemos para compreender. E Gênesis 6:1 está diretamente relacionado com Gênesis 3:15. E você vai perceber isso. E por que, Cláudia? Por que isso? Porque é uma profecia que marca a descendência de Eva e a descendência de Satanás. Lembre-se que disse Deus à mulher que a sua semente esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a semente da mulher destruiria o inimigo. E neste momento, Deus decreta a vitória de Jesus, que seria a descendência da mulher. Automaticamente, quando a serpente ouviu isso, ela entendeu a profecia, que a descendência da mulher acabaria vitoriosa no final. E, caros amigos, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like, um comentário para ajudar o YouTube a divulgar esse assunto para mais pessoas. E eu já agradeço. Então, resumindo esse versículo, que a semente perfeita da mulher destruiria o inimigo. Então Satanás, ouvindo isso, começa o seu plano maligno para impedir que essa semente da mulher viesse vencê-lo. E eu quero salientar algo, meus amigos, que nós vivemos momentos que se faz necessário ao povo de Deus restaurar os conhecimentos do início do mundo, pois lá está a explicação para grandes situações que os filhos do Altíssimo irão passar. E para se desviar da aparência do mal, nós precisamos entender o que a antiga serpente pretende. E já que você conheceu o início da história, vamos agora para o nosso versículo-chave, que é Gênesis 6:1, que diz quem eram os gigantes na Bíblia. Quando os homens se multiplicaram sobre a terra e geraram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram como esposas todas aquelas que lhe agradavam. Então disse Deus: meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e não viverá mais que 120 anos. Neste tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram filhos, os gigantes que habitavam a terra.
Esses foram os heróis famosos dos tempos antigos. E aí está o versículo que fala sobre gigante que nós vamos entender. Então aqui nós estamos falando que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos, os gigantes. E de acordo com a crença tradicional, nós vamos ter esse entendimento. Os filhos de Deus em hebraico é Benai Elohim. É um termo para seres divinos. A palavra Ben é filho e Elohim significa supremo. A Bíblia vai falar de filhos de Deus justamente lá em Jó 38, de 4 a 7, depois você dá uma lida lá. Na fundação do mundo é feita referência às estrelas matutinas cantando juntas e todos os filhos de Deus que cantavam alegremente. Achamos então, irmãos, na criação estrelas matutinas, seres angelicais e filhos de Deus, os anjos, celebrando a glória de Deus. Portanto, a criação se refere a uma realidade perfeita, onde os anjos, filhos de Deus, fizeram parte do processo da criação de Deus para trazer o universo à existência. Mas, queridos irmãos, um evento drástico vai romper a harmonia celestial. Meus queridos, raramente a Bíblia vai mencionar os anjos caídos, pois esses rejeitaram aquela posição dada pelo Criador e resolveram traçar os seus próprios planos, livre arbítrio. E lá nas Escrituras, no livro de Judas, se refere a esses seres dessa forma. Olha só o que diz. Eu vou deixar seu versículo, Judas 1:6. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com corrente eterna para o julgamento do grande dia. Aqui nós usamos a palavra os anjos. Sempre vamos ouvir os anjos, mas por toda a expressão mencionada no capítulo, nós entendemos que são anjos caídos. Em algum momento da história que nós não sabemos, os anjos deixaram o Criador e se rebelaram. Hoje nós conhecemos como anjos caídos. E Satanás é o chefe dos anjos caídos que corrompeu os céus dos céus. Se esse ser se rebelou diante da presença de Deus, que mais se pode esperar? Então nós vamos ver o que vai acontecer aqui em Gênesis para dar origem aos gigantes na Bíblia. E Gênesis 3,15 é uma profecia que Deus dá para a mulher e para a serpente, onde a mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E ali foi decretada a vitória da descendência da mulher, que é Jesus, o nosso Messias. Mas quando a serpente ouve isso, ela traça um plano para retardar a ação de Deus, para interromper o plano de Deus. E ali em Gênesis é a prova da tentativa da destruição do plano divino. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus, os Benai Elohim, os anjos caídos, que deixaram a sua morada, que deixaram o Criador, que deixaram a sua santidade e desceram até as mulheres, o seu intento era destruir a profecia do Criador, onde a descendência da mulher venceria. Qual foi a maneira para fazer isso? Corromper a genética humana. Satanás então envia os anjos caídos para se casarem com as mulheres, direta ou indiretamente, não sei. Assim tentou modificar a genética da humanidade.
a corrompendo satanicamente, para que a raça humana se tornasse inadequada para carregar a semente da mulher, e assim o Messias prometido não pudesse cumprir o seu propósito. E isso está ligado ali no capítulo 3:15 de Gênesis. E as crenças mais tradicionais entendiam que essas mulheres humanas deram à luz a gigantes, conhecidos como os Néfilis. Mas quem pode contra o braço forte do Senhor? Ele é poderoso. E em todos os momentos, a mão de Deus interviu nesse processo. E o dilúvio foi a saída que o Senhor encontrou para que toda aquela geração que foi corrompida ficasse debaixo das águas. E ele tira um homem perfeito, porque a linhagem da mulher precisava ser perfeito. E a palavra usada para Noé era completo, ou seja, Noé era perfeito. Noé era da linhagem perfeita de Eva. Portanto, Deus inicia uma genética perfeita para o nascimento do Criador. Então, quando me perguntaram, Deus é mau porque deixou todo um povo debaixo das águas? Não, Deus é bom. Deus veio impedir, Deus veio salvar uma genética perfeita para o nascimento do Messias. Então, todo o plano foi para que não se cumprisse a profecia na cruz. Mas agora esse plano mudou. Esse plano agora é para os nossos dias. Porque para os nossos dias, a Bíblia diz que a antiga serpente agora é um dragão. Ela evoluiu, mas continua com a mesma astúcia. E ela quer nos trazer agora a vida eterna. Porém, essa vida eterna que está sendo prometida pela serpente será mais uma vez um golpe. Não caia nessa armadilha, porque nós temos o DNA de Deus. Não deixe que o seu DNA seja corrompido. Estamos nos últimos dias, mas a guerra continua a mesma. Conhecendo a história do passado verdadeiramente, você pode se preparar para a batalha final. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.